E aí, tudo bem com você? Olha, eu estou hoje aqui para a gente continuar as nossas lives sobre história da igreja, sobre a questão do concílio, dos concílios e como estava e como que era a igreja da época primitiva, né? É claro que é um assunto complexo, é claro que é muita coisa de uma vez, mas eu vou dar uma para que a gente tenha uma ideia de como era a igreja. Porque o pessoal fala muita besteira, gente. Quando se fala de igreja, quando se fala de concílio, eu fico admirado o tanto de bobagem que o pessoal fala em matéria de história da igreja. Então vamos lá, vamos enfrentar um pouquinho isso, né? Eu programei algumas coisas aqui, e à medida que o pessoal for entrando, for é, dando um oi e tal, eu vou colocando na tela também. Nós já temos algumas pessoas entrando na live. Coloca aqui, por favor, de onde você é, quem você é, dá um oi para eu colocar na tela, tá? Nós vamos, na última live, a gente trabalhou um pouco a questão do Concílio de Jerusalém, que foi um pouco o texto da Bíblia mesmo, porque é o que a gente tem do Concílio de Jerusalém, as atas, as coisas, não existe nada. Agora, ele ficou o, o protótipo, vamos dizer assim, né? O primeiro modelo dos outros concílios todos. Então, a igreja, a partir do Concílio de Jerusalém, a partir do século I, a igreja foi muito perseguida nessa época. Século I, nós temos, por exemplo, em 64, a perseguição de Nero, né? Que provocou aquele grande incêndio em Roma e que depois colocou a culpa nos cristãos. E aí, por exemplo, São Pedro e São Paulo, né? Os dois são martirizados por conta dessa história. São Pedro um pouco mais cedo, em 64, São Paulo em 67. E nós temos Lino, o Papa Lino, assumindo a liderança da Igreja de Roma, né? O primeiro Papa é o Papa Lino. Depois, em 68, a perseguição de Nero acaba com o suicídio de Nero, né? Em 69, o Evangelho de Marcos é concluído, para você ter uma ideia. O Concílio de Jerusalém veio antes do Evangelho de Marcos, para você ter uma ideia como que são as coisas. No ano 70, você tem a queda de Jerusalém, a destruição do templo. 72, você tem o martírio de São Tomé, em Meliapor, ou seja, São Tomé chegou em 52, 20 anos antes, em Kerala. E depois, em 72, após 20 anos de evangelização da, da Ásia, então você tem o martírio dele. Em 76, você tem o martírio do Papa Lino, que tinha sucedido São Pedro, né? Nos anos 80, na década de 80, você tem o Evangelho de Mateus, que termina, e o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, também que termina. Em 90, 96, mais ou menos, você tem uma outra perseguição dos cristãos sob o imperador Domiciano. Você tem uma grande perseguição. Em 95, o livro do Apocalipse é escrito. E no ano 100, a gente atribui a morte em Éfeso de São João. Então, veja, você tem esse primeiro século, é um século de formação da igreja, formação dos escritos, dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, todos esses evangelhos são sinóticos e não sinóticos, eles são terminados aí. Mas aqui você tem por exemplo, você tem martírio de muita gente por causa de perseguição. Então, você tem que falar, por exemplo, algumas coisas muito importantes dessa época. Uma grande expansão da igreja, né, que chegou até a Ásia, que chegou em outros lugares e tal.
uma grande expansão da igreja no primeiro século, mas também já uma perseguição muito forte. Depois, por exemplo, em 110, saindo do primeiro século, indo para o segundo, você tem Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia usa pela primeira vez o termo Igreja Católica, numa carta em Esmirna. Né? Ele fala, por exemplo, nessa carta, da importância dos bispos, da igreja, ele fala dos hereges, dos judaizantes, que já estavam no concílio, que era uma polêmica, que já estava no concílio de Jerusalém. Né? Então, Inácio de Antioquia, ele é o primeiro a usar o termo Igreja Católica, no sentido de universal, dos cristãos, da universalidade da igreja. Né? Em 150, você tem as traduções que são feitas das escrituras, da versão da 70, para o latim. E aqui você tem várias traduções para o latim. É o que a gente chama de Vetus Latina, a antiga Bíblia Latina, que começa a traduzir os textos do grego para o latim, porque as comunidades cristãs já não falam mais grego. Então, veja, isso tudo está numa certa efervescência. Mas você tem 154, você tem heresia gnóstica, por exemplo, você tem Marcião, os montanistas, o Valentim e tal, e você já começa a ter uma igreja que começa a ficar muito grande, né? Uma igreja que começa a ficar muito dispersa, e aí então cada um começa a ter a sua própria doutrina. E aqui começam as heresias. Né? No ano 155, você tem Justino Mártir, né, que compõe a sua primeira apologia em Roma, e ela fala sobre a questão do sábado. São Justino Mártir fala sobre a questão do sábado. Por que nós transferimos do sábado judaico para o domingo? Né? Apologia número 1, capítulo 67. Ele fala confirmando a ideia de Santo Inácio. Então, veja, você tem esse tipo de coisa. Em 177, você tem Irineu, que se torna bispo de Lyon. O segundo século é um século muito, muito pesado também. Né? Em 195, por exemplo, final do segundo século, você tem o Papa Vítor excomungando os quatrodecímanos, que é uma controvérsia sobre a Páscoa. Né? No ano 200, você tem Tertuliano. Vamos voltar na controvérsia sobre a Páscoa. É que, na verdade, é o seguinte: existiam algumas comunidades que seguiam o cálculo judaico da Páscoa. E existiam algumas comunidades que não seguiam o cálculo judaico. Ou seja, eles diziam, no 14º dia do mês de Nissan, cai o dia em que cair, é Páscoa. Né? E aí a gente para com o jejum. Então, deu um certo desconforto, porque muita gente queria que a Páscoa caísse no domingo. Então, tinha uma diferença de contagem aí. Se caísse a Páscoa na quarta, na terça, na quinta-feira, sei lá, era Páscoa. É o que se chamam de quarto decimanos, ou seja, no 14º dia do mês de Nisan, se conta a Páscoa. Caiu ou não caiu no domingo, não importa. E aqui o Papa Vítor tem uma certa dificuldade para Vítor I. Ele excomunga essa turma, porque essa turma está mais preocupada simplesmente com acabar o jejum do que em celebrar junto a Páscoa. Né? Então você tem controvérsias, você tem muitas coisas que cada grupo faz por si e que precisa de uma unidade. Você tem, por exemplo,
doutrinas que estão saindo, estão sendo geradas no século II. Por exemplo, Tertuliano, que é um autor do século II, ele começa a refletir sobre trindade, sobre as três pessoas, sobre o que é ser uma substância, o que é ser sacramento. Tertuliano é um cara muito cultivado, né? Então ele começa a trabalhar um pouco isso. Em 248, Orígenes também, que é um cara muito inteligente, escreve um texto contra Celso. Celso era um cara que acusava os cristãos. E Orígenes escreve esse texto apologético contra Celso. E ele é um dos textos mais brilhantes, vamos dizer assim, do século do século III. Né? Então você tem aí primeiro, segundo, terceiro século, a igreja ainda está se formando. E é esse que é o grande problema, porque aqui começa a dar problema de heresia, dá problema de, de marcação de Páscoa, começa a dar vários problemas. E aqui a igreja tem que se resolver enquanto ainda se defende das perseguições. Só para você ter uma ideia, eu fiz aqui, por exemplo, uma tabelinha, por exemplo, das perseguições. Do ano de 60 a 65, nós tivemos perseguição de Nero, martírio de Pedro e Paulo, tá? Do ano 81 a 96, nós tivemos a perseguição de Domiciano. Do ano de 98 a 117, a perseguição do imperador Trajano. Mas, enquanto isso, nós estamos, né, algumas coisas dão uma acalmada, por exemplo, até que em 193 a 211, nós temos a perseguição de Sétimo Severo, o imperador. Tá? E olha, entre Trajano, por exemplo, entre a perseguição de Trajano e a de Sétimo Severo, nós temos aqui, em 154, o que a gente chama de marcionismo, ou seja, Marcião foi um autor que editou o evangelho próprio. Tá? Ou seja, ele acha que, por exemplo, Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é uma espécie de miurgo, uma espécie de servo de Deus, vamos dizer assim, porque era um cara bravo, irritado e tal. E o Deus que Jesus revela, que é o Deus verdadeiro, Marcião acaba sendo excomungado. Né? Então você tem perseguições e heresias na mesma época. A igreja tem o perigo de fora e o perigo de dentro, vamos dizer assim. Depois, em 250, no ano 250, o imperador Décio, e no ano 253 a 260, a perseguição de Valeriano. Quando o imperador é Valeriano, você tem, por exemplo, um sínodo em Cartago, convocado pelo Papa Estevão I. Durante a perseguição de Sétimo Severo, você tem um sínodo em Roma, convocado pelo Papa Vítor I. Então, você vê, mesmo a igreja sendo perseguida, a igreja se reúne para decidir as coisas. 197, Roma. 256, Cartago. 306, um pouco depois da perseguição de Diocleciano, logo que acaba, nós temos o sínodo de Elvira, que é uma região da Espanha.
E você tem as heresias aí. Você tem Novaciano, por exemplo, que durante a perseguição você tem pessoas que são fiéis, que são os mártires, mas você tem gente também que acaba negando fogo, acaba renunciando, né? Mas depois voltam atrás. Aí eles querem, quando acaba a perseguição, esses covardes querem voltar de novo para a igreja. Novaciano dizia: não, esse povo que nos traiu não deve receber perdão. Quem traiu não deve receber perdão. Então, veja, você tem questões muito complicadas na igreja nessa época, né? Até que depois, em 313, com Constantino, com o imperador Constantino e o imperador Juliano, você tem o Edito de Milão, que dá paz na igreja. Mas veja, do ano 30 e pouco, que é o martírio de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, até o ano 313, quando dá paz na igreja, quando os dois imperadores, Constantino e Juliano, decretam que a igreja cristã não precisa ser perseguida, você tem aí 200, 300 anos de expansão da igreja, de testemunho da igreja, mas também de heresias e de perseguições. Então você tem muita coisa aí. A igreja dessa época é uma igreja que se expande, é uma igreja missionária, mas é uma igreja que tem muitos perigos. Perigos internos e perigos externos. Deixa eu só falar um oi para o pessoal aqui. Deixa eu ver. O Michel Fernando Pena, de Padre Michel. Ah, não. Boa tarde, padre. Michel Pena de Campinas. Eu li padre e quase que eu emendei as coisas aqui. Outro. Oh, Jair, esse é meu afilhado. O Jair, eu conheci ele na época do seminário, né? E depois ele não era crismado, a gente crismou, eu sou padrinho de crisma dele, e hoje ele é missionário claretiano. Cara extremamente bom. Gosto muito dele. Ô Jair, um abraço para você. Bom, estou mostrando um pouco o contexto da igreja nessa época, tá? Então só tem uma igreja que expande muito, uma igreja muito testemunha de Jesus Cristo, uma igreja muito perseguida, mas é uma igreja que começa se expandindo muito, fica um pouco acéfala e a igreja precisa começar a se reunir. E se reúne mesmo em época de perseguição, né? O Concílio de Roma, o Sínodo de Roma, na perseguição de Sétimo Severo, tem o Papa Vítor, que convoca. E durante a perseguição do imperador Valeriano, em 250, em Cartago, você tem o Papa Estevão I, que convoca o Sínodo. Então, veja, é uma igreja que trabalha em conjunto, mesmo com as dificuldades que tem. Mesmo com as dificuldades que tem, né? Então, é uma igreja que leva a sério a questão do trabalho sinodal. Quando hoje o Papa Francisco fala de trabalho sinodal e o pessoal fala, não sei o que é isso, não sei por que isso já tem o Papa. Não, o Papa é sinal da unidade, mas porque ele é sinal de unidade, ele convoca o sínodo com os bispos e, convocando o sínodo, ele faz a unidade e esclarece e rejeita algumas coisas, esclarece outras, tá? Então, veja, eu tô querendo mostrar um pouquinho como foi a coisa até o concílio, até o concílio de Nicéia. Então, até o concílio de Nicéia, 300 e lá vai pedrada, né? Nós temos muitos concílios, né? Declarando as coisas, organizando as coisas.
Quem faz a paz da igreja é o imperador Constantino com Juliano. Mas isso isso só tira um pouco de peso da igreja, porque isso não dá reconhecimento oficial como, como religião oficial do Estado, né? A religião oficial do Estado, a igreja vai vir com Teodósio, né? Com Teodósio. Então, ainda 300 e pouco, né? 391 por aí, né? Então, final para o século IV já. Então, veja, esses 3 primeiros séculos são séculos de expansão e são séculos de convocação da igreja. Quando você fala, por exemplo, aqui desses sínodos, eles são regionais. Por quê? Porque você está com a igreja sendo perseguida, não dá para convocar, mandar carta para o mundo inteiro pedindo que os bispos venham. Depois é muito caro e é muito perigoso morrer no caminho. Então, veja, quando você fala desses primeiros séculos, você fala de, de reuniões regionais com poucos bispos, 30, 40, 50 bispos e tal. Mesmo assim, ainda é perigoso, mas ainda se enfrenta, né? Então, você tem muita gente, por exemplo, aqui, e mas você só vai conseguir reunir essas pessoas a partir de que o imperador possa apoiar. Antes, não. Antes é difícil, tá? Você tem o imperador Constantino lidera em 312. O imperador Constantino é ele que lidera as forças do Império Romano na vitória da Batalha da Ponte Milvia. A tradição diz que na noite anterior à batalha, Constantino teve uma visão de que ele alcançaria a vitória se lutasse sobre o símbolo de Cristo. Aí ele coloca um Ki e um Rho, né? E, são as duas letras da palavra Cristo, as iniciais de Cristo, XP, como a gente diria, né? E aí ele leva o exército para ganhar a batalha. Então, Constantino é o último imperador que a gente pode dizer, olha, que não, antes dele não se apoiava a igreja. Mas Constantino também não é um imperador que financia a igreja, tá? Ele faz, de fato, ele faz uma doação em 321, né, da Basílica de Latrão, né, e dá para o bispo de Roma. Tanto que até hoje a Basílica de Latrão é a sede episcopal do bispo de Roma, ou seja, ela é a catedral de Roma. Não é a Basílica de São Pedro, como vocês às vezes pensam, tá? Até 325, com o primeiro concílio de Nicéia, nós temos algumas heresias que a gente precisa dar uma olhada, né? Precisa dar uma olhada nelas. Por exemplo, tem uma que a gente precisa dar uma olhada, é a questão da controvérsia da Páscoa, né? O Concílio de Jerusalém resolveu o problema da circuncisão. E em 197 nós estamos tendo um problema sério
sobre a Páscoa. Qual que é o problema? O problema é que todo mundo celebra a Páscoa do jeito que quiser, né? Com cálculos diferentes, né? E o Papa Vítor quer unificar e fazer todo mundo celebrar num dia só. O escritor Eusébio escreveu na História Eclesiástica assim: uma questão de grande importância surgiu naquele tempo, do Papa Vítor I, por volta de 190. As dioceses de toda a Ásia, de acordo com uma tradição antiga, alegavam que o 14º dia da lua de Nissan, no qual os judeus são comandados a sacrificar o cordeiro, nesse dia, 14º dia, deveria ser sempre observado como festa da Páscoa, né? Argumentando que o jejum deveria terminar naquele dia, qualquer que fosse o dia a dia o dia da semana em que ocorresse. Porém, esse não era o costume das igrejas do resto do mundo, terminar o jejum nesse dia, pois eles observavam a prática que, por tradição apostólica, prevaleceu até hoje. Estamos falando do tempo de Eusébio, né? De terminar o jejum em nenhum outro dia a não ser o da ressurreição de Jesus. Então, Eusébio está narrando o problema do cálculo da Páscoa, né? O problema é que o Papa queria excomungar todo mundo que saísse fora desse cálculo. Irineu de Lyon mostra para o Papa, né, e que na época já era Sisto I, né, Irineu de Lyon convence o Papa Sisto que o fato de celebrar a Páscoa em dias diferentes não altera tanto assim a fé. E ao conseguir convencer o Papa, ele conseguiu apaziguar os ânimos. Ele conseguiu apaziguar os ânimos. Por isso, Irineu de Lyon, há pouco tempo, foi declarado, né, um doutor da paz, justamente por isso. Porque não é fácil apaziguar os ânimos quando os ânimos estão irritados, né? Quando estão nesse esquema que nós temos. Bom, quando a gente fala, essa foi uma grande dificuldade. Então, acabou tendo que se convocar um concílio, né? Um sínodo em Roma. Papa Vítor fez isso. Depois, Estevão I convocou um outro em Cartago, no ano 296, para discutir o que ele chama de cisma novaciano, né? Ou seja, né, nós temos aqui uma questão controversa, que é que Novaciano achava. Desculpe, eu perdi aqui, eu me distraí um pouco, né? Novaciano tinha algumas questões, por exemplo, com relação a, como eu diria, com relação à teologia, né? E aí, Novaciano vai ser discutido, a teologia de Novaciano vai ser discutida no Concílio de Cartago, né? E esse concílio ele vai tratar um pouco da questão do rebatismo dos heréticos, né? Porque Novaciano não queria aceitar que as pessoas tivessem voltasse para a igreja, tivessem traído a fé, apresentado
as escrituras, teve uma época, numa das perseguições, o imperador diz que todas as escrituras dos cristãos devem ser entregues. E teve alguns que, de fato, entregaram essas escrituras, né? Entregaram os evangelhos que estavam nas igrejas e tudo tal. Quando acaba a perseguição, Novaciano diz: olha, essa pessoa, esses caras não devem ser perdoados. Ou, se forem perdoados, eles não podem ser perdoados, desculpe, né? E aí, se eles voltarem para a igreja, todos os sacramentos que eles administrarem, se forem padres, por exemplo, estarão inválidos. O Papa acaba no concílio dizendo que não precisa ser batizado de novo. Veja, essa história de ter que ser batizar de novo, porque o ministro é indigno, o ministro fez uma bobagem, né? Usar de novo, refazer o sacramento, porque o ministro não estava numa boa graça de Deus, isso deixa a igreja toda em balançando, porque você nunca vai saber, então, se aquele sacramento que você recebeu, se ele é válido ou não. Porque dá que dá um escândalo, dá que alguém fale alguma coisa, e aí então você vai ficar em dúvida no seu sacramento, né? Tem gente que acha que o ministro, né, porque o ministro fez alguma bobagem, todos os sacramentos dele estão inválidos. Não. Na verdade, o ministro é ministro do sacramento, né? Ele não é o dono do sacramento. É a graça que passa pelo cano do ministro. Se o cano está furado, pode vazar água, mas não deixa da água chegar até o seu lugar. Então, veja, Novaciano queria uma igreja completamente pura, só de santos, sem pecadores e sem perdão. Complicado isso. Uma igreja completamente pura é bem complicado, né? Por isso ele foi condenado pelo sínodo. Porque não dá para você ter uma igreja só de puros. Aliás, hoje em dia ainda existe gente que quer uma igreja que seja de gente completamente pura, de gente que não faça nenhuma bobagem. Mas se for assim, nós estamos enrolados. Então, Mateus, essa é uma questão, não é uma questão de fórmula. Estamos falando uma questão de ministro aqui, tá? Em todo caso, atualmente tem uma discussão muito forte sobre a questão de fórmula, porque alguns padres, recentemente, nas últimas décadas, começaram a inventar fórmula que não existia. Ou seja, em vez de você dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você diz assim, nós te batizamos em nome do Pai e da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Esse da mãe não existe, é uma questão de gênero de hoje em dia, mas não tem na tradição da igreja. Nós te batizamos, nós quem? Né? A comunidade inteira? Não, mas a comunidade é representada pelo ministro. Então não é uma questão de discussão aqui, no primeiro e segundo séculos, nós não estamos discutindo fórmula. Até porque não tem ainda fórmulas muito fixadas ainda. Nos primeiros séculos, as fórmulas ainda são um pouco fluidas. Elas vão ser fixadas ao longo do tempo na igreja, tá? E algumas fórmulas são mínimas, Então, algumas coisas são bem tranquilas e bem mínimas. Agora, isso vai ser fixado ao longo do tempo. Não é o caso, não é o caso dessa discussão dos primeiros séculos.
A discussão dos primeiros séculos está sobre se você pode perdoar uma pessoa que traiu, e se essa pessoa que traiu, no caso, se ela for padre, né, se ela invalida todos os sacramentos que ela já fez anteriormente. Então, veja, aí você vai ficar com uma igreja completamente fluida, e uma igreja que não é de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo perdoou Pedro, Jesus Cristo perdoou os apóstolos. Então, uma igreja que não admite perdão é uma igreja que tem um evangelho completamente editado, feito a partir da própria cabeça. Veja, Mateus. Não sei se você percebeu a diferença. Bom, deve ter percebido, com certeza. Né? Depois, o concílio de Elvira, né, em 306, ele reúne, por exemplo, 19 bispos, 24 padres na Península Ibérica, na Espanha. E lá é um concílio regional, né? E eles decretam pela primeira vez o celibato do clero. É interessante porque nós estamos em 306, quarto século, e o pessoal já está falando do celibato do clero, né? Que vai ser discutido até o século XXI, até agora. O pessoal continua discutindo essa questão do celibato do clero. No ano de 314, em Arles, o Concílio de Arles vai pegar o cisma donatista, né? Donato foi um bispo da igreja, Donato de Casanigra, foi um bispo da Numídia, depois foi bispo de Cartago. Ele foi considerado herético, justamente, porque ele junto com Marcião, né, ele sustentava que a igreja não podia nem perdoar, nem admitir pecadores. E então, veja, essas pessoas, tanto Marcião como Donato, que são muito rígidas, que não admitem nada, né, de nenhum pecado na igreja, que querem uma igreja de gente santa o tempo todo, né? Eles querem construir uma igreja que não tem a ver com Jesus Cristo. Uma igreja que não possa perdoar, uma igreja que não possa admitir que as pessoas revejam a própria vida e se convertam, que façam erros, mas que se convertam dos erros, começa a ser, presta atenção, começa a ser uma igreja herética, justamente por isso. São grupos heréticos que não admitem erros, não admitem traições, não admitem voltar atrás e não admitem ser perdoados. Então, veja, tem um Deus aí por trás que é muito mais antigo do que do Novo Testamento, com Marcião e com Novaciano, né? Então, você tem, e com Donato, vamos dizer assim. Você tem um Deus que é muito mais do Antigo Testamento do que do resto. Agora, quando você vê esses primeiros séculos, você vê a igreja enfrentou os problemas que ela tinha que enfrentar em comunidade, em grupo, nunca enfrentou sozinha. Então, não eram soluções individuais, sempre foram soluções coletivas, tomadas coletivamente e que foram sustentados coletivamente também. Veja, quando a gente fala isso dos primeiros séculos, você está falando do que a gente chama hoje de conciliarismo, de sinodalidade, né? Ou seja, de gente que admite que a igreja é falha, mas admite também que, ao ser falha, a igreja também conta com a assistência do Espírito Santo
e que possa mudar, que as pessoas possam mudar. Veja, então, quando você fala disso, nós estamos pegando aqui até o primeiro concílio de Nicéia, 380 e pouco, né? Até aí a igreja tem perseguições, mas se resolve junto. Tem perseguições, tem dificuldades. Tem gente que é meio porra louca. Tem gente que acha que as pessoas não devem ser perdoadas. Tem gente que não admite que as pessoas voltem atrás. Mas também tem o Papa, tem os concílios, tem os sínodos regionais ainda, porque a igreja está muito ainda começando, mas tem os concílios dizendo, olha, o Espírito Santo diz diferente. Então, eu não sei se vocês que estão assistindo a live agora, se vocês têm dúvidas sobre isso, né? Eu posso colocar esse material depois para vocês, se vocês quiserem, essas tabelas que eu fiz, essas coisas, eu posso ir mostrando para vocês, né? Depois no canal. Eu posso publicar isso no canal para vocês, ok? Dúvidas, problemas, perguntas? Veja, para resumir, nós temos do primeiro ao quarto século, nós temos uma igreja que sofre perseguições do império, mas que mesmo sofrendo perseguições, ainda trabalha junto, sabe trabalhar junto. Mateus, você tem perguntas? Jair, Michel, vocês têm perguntas sobre esses primeiros concílios regionais e sínodos regionais da igreja? Coloque aí para que eu possa responder. Tem mais gente na live que não tá, que não deu ar da graça. Coloca aí seu nome, por favor, para eu ver quem está aqui. Por favor. Bom, pelo visto, o pessoal não tem perguntas, porque não fizeram as perguntas. Eu dei uma pincelada e agora, a próxima aula, próxima live, eu vou trabalhar o Concílio de Nicéia, tá? E aqui vou trabalhar o Concílio de Nicéia a sério, mostrando os decretos, as dificuldades, o antes, o durante e o depois, ok? E aí, então, acho que vai ficar mais claro e mais fácil para as pessoas entenderem, ok? Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.